o jarro e matei a flor. Iaiá, cadê o jarro? O jarro que contém a flor. Eu vou te contar o caso. Eu quebrei o jarro e matei a flor. Que maldade, que maldade. Você bem sabia que o jarro de barro continha saudade. Olá, meus amigos, bem-vindos ao A Vida Continua. Que saudade de vocês, obrigado por estarem aqui prestigiando o nosso canal. Apesar de todos os percalços, vocês continuam me apoiando. Muito obrigado. Hoje é 8 de agosto e a gente preparou um tema muito legal para discutir e ampliar a discussão em torno dele. Eu já vou adiantando o que é. Nós vamos falar hoje aqui inteligência artificial. Por isso que eu comecei a cantar Iaiá, cadê o vaso? Porque a gente fala IA ou AI, tem hora que o maxilar até trava, né? OpenAI, AI Tutor, curso de inglês, AI Speaking. A gente fica com a boca até meio doendo para falar AI, ou IA, também é difícil. Então eu criei Iaiá, cadê o vaso? Para ver se a gente cria com a IA uma relação mais íntima. Dona Iaiá, que tal? Olha, é um tema... Claro, já ele vai virar carne de vaca e a gente não vai querer nem falar mais nisso. Mas a inteligência artificial veio para ficar. Veio para ficar, está aí, não dá para você dizer, isso eu não quero ver. Você ela já entra no meio da sua navegação. Eu, quando vou numa ferramenta de busca do Google, por exemplo, já está com IA. E eu percebi, quando eu, como revisor, eu estou sempre checando palavras, vocábulos novos, pesquisando a grafia, a origem, a etimologia das palavras. Então eu entro lá, faço uma pesquisa. Ao invés do Google me mandar para um site, desses sites dos linguistas mais famosos, dos professores, Pascoal Ciprone Neto, por exemplo, que é muito bom, ou outros que tratam de acordos ortográficos da língua, ele não vai nos sites. Olha, a ferramenta de IA, ela já te dá o produto pronto, ela não te manda, ela não entra num site e apresenta onde está o caminho. Não, ela te dá a solução. E eu estou ficando assim assustado em todos os aspectos. Eu vi um site malicioso, não foi nem site, foi uma mensagem, um post no WhatsApp. Olha, o Desenrola 2 liquida suas dívidas com 99% de desconto. Eu falei, opa, eu estou endividado, vou nessa. Quando eu estou ali no meio do processo, me veio um clique. Porque o negócio estava indo rápido demais. Primeiro, o fulano lá, o golpista, começou a dizer, olha, você está no Serasa, você está nisso, e não vai dar para resolver. Depois disse, então vai dar para resolver, para você ficar animado. Você só vai pagar R$ 68,93 e nós vamos liquidar suas dívidas, que você tem aí cerca de 5 mil em dívida. Eu falei, poxa, se a minha dívida fosse essa, estava bom. É muito maior que isso. E quando eu já estava no meio do processo, eu suspeitei. Entrei com a IA já me ajudou, já fiz uma denúncia para o Banco Central e outra para o meu banco pessoal. E já tomei as providências e a coisa... E ali veio ainda, inclusive, uma advertência da dona IA. O que mais? Eu estou vendo a IA em todos os campos. Hoje, sem querer ensinar nada para as pessoas, que eu sei muito pouco,
mas eu fiz um trabalho básico de pesquisar sobre IA e vou trazer para vocês o básico dessa ferramenta e como nós podemos nos prevenir das chamadas deepfakes, são aqueles sites manipulados, onde o áudio e a imagem estão manipulados e você já não sabe dizer se é verdadeiro ou não. E vou falar também, hoje aqui, não só das deepfakes, mas como também dos males que vieram aí no bojo da tecnologia digital. O Discord, já ouviram falar desse aplicativo, né? É uma espécie de game em que o adolescente entra e ele vai se viciando. E nos desafios do game, ele tem que, às vezes, pagar o preço da aposta. Perdeu? Ah, então corta um dedinho. Faz um corte com a gilete. Ah, não, então joga o seu gato na máquina de lavar. Coisas do tipo. E chega-se a ponto, a brincadeira fica tão grave que chega a levar à morte. Ontem eu li que o Discord será banido do Brasil, será proibido das redes, será tirado porque veio um caso de morte. Mais um, né? Eu me lembro do caso de uma menina que nessa brincadeira ela acabou cheirando ânfora ou alguma coisa muito tóxica, cheirou por meia hora e morreu. O avô que encontrou assim. Discord, deepfakes, e agora nós estamos num período eleitoral, então você é gato por lebre, né? Comprar gato por lebre, coisa do tipo, algodão por veludo, né? Tem uma música assim, quem não sabe tocar violão, nem pistão, toca surdo. Tá provado porque nesse mundo tem bobo pra tudo. Camelô na conversa, ele vende algodão por veludo. Tá provado porque nesse mundo tem bobo pra tudo. Abra os olhos. E como eu estava pesquisando sobre isso, curiosamente me cai um livro aqui para revisar que fala de IA. E agora minha amiga Magali, obrigado Magali Oliveira Fernandes, obrigado minha querida amiga, artista, compositora, escritora. Eu vi o post que você publicou hoje de Marcelo Gleiser. Marcelo Gleiser está participando, estava, não sei se terminou, na Rio Innovation Week, é isso? E ele foi falar sobre tecnologia e ele estava dizendo que a IA, a dona IA, não é o diabo na Terra. Ajuda muito a sociedade. É coisa de progresso do homem. E Deus o permitiu porque está nos desígnios de Deus. A gente vai avançando. Os erros, aí são por nossa conta. Os abusos é por conta do homem. Mas a tecnologia de IA está hoje difundida em todos os meios. E eu agradeço a Magali, porque eu fui ver o Marcelo Gleiser e ele estava dizendo, não, a sociedade deve abraçar a IA e colocar a seu serviço. Mas caberá ao homem também, com a mesma inteligência que Deus lhe deu para criar IA, ele vai evitar os erros e os abusos. Nós, espíritas, por exemplo, temos visto. Muitas editoras espíritas usam o IA para fazer a sinopse dos seus livros, as chamadas, e fica muito bom. E eu que escrevi aqui para a editora, perdi o emprego. Né? Mas tudo bem, faz parte do progresso. Ao mesmo tempo, eu estou me beneficiando da IA para fazer minhas revisões. Ainda bem que a IA não tirou totalmente o meu trabalho, porque tem coisas que só o homem faz, né? A IA ajuda muito, mas tem coisa que é do homem fazer. E eu tive observando aqui nas redes o Chico Xavier lendo textos, naquela voz dele, mas não são textos que ele leu. Ele não leu em vida aqueles textos. Ele leu e gravou em áudio muitos, e está em CDs, eu me lembro, em fitinhas cassete, mensagens que ele recebia, ele selecionava e gravava. Mensagens de Maria Dolores, de Meimei, mensagens
de Emmanuel, André Luiz, mensagem de Humberto Campos. Nossa, eu cheguei a ter vários CDs do Chico. Hoje a gente tem que acessar na internet. Alguns CDs não estão comigo. Mas então eu conheço a voz do Chico, como ele falava, entrevistas que ele deu, as aparições dele em programas da Hebe Camargo, depois outros que ele gravou com a Nair Belo, né? E outros mais, quando ele vinha participar das festas aqui do Perseverança, né? Aqui em São Paulo, ele punha um ternão e vinha. A gente lembra do Chico falando. Agora, o Chico lendo coisas que se fala, mas o Chico lendo esse texto. E outra coisa, quem disse que foi o Chico que disse aquela frase que está no filme do Chico, hein? As Vidas de Chico Xavier. Embora não possamos voltar atrás e fazer um novo começo, nós podemos mudar agora e fazer um novo fim. Isso é de um psicólogo, Robert não sei quem, que está aí de 1962. Então, há muita coisa que é chupada, adaptada, distorcida, e as pessoas põem na boca dos outros. Então, eu vi o Chico falando, lendo Prece de Cáritas. Tá certo que é uma prece muito bonita. Deus, vós que sois todo poder e bondade, ponde a luz e a bondade no coração do homem, né? Ó perfeição, ó Deus, como Moisés sobre a montanha, nós te rogamos, ó força, ó beleza. Bom, faz, dá a luz ao viajor, dá ao órfão o guia. Tudo bem, é muito bonito, é a prece de Cáritas, esse espírito Cáritas. E a gente vê difundido aí muito na literatura espírita, mas o Chico lendo aquilo, eu não me lembrei de onde e quando. Aí eu comecei a ver que a voz não era o timbre exato, era parecido. E assim nós estamos vendo com muita coisa que surge. Então, fiz a abertura, chamei a atenção de vocês para o tema, agora vamos começar a trabalhar ele, tá bom? Vamos ser bem rápidos, porque o assunto é amplo demais, né? Antes eu quero ainda compartilhar aqui uma tela, né? Quando eu estou fazendo alguma coisa, ela que está aqui no meu laptop, eu vou mostrar para vocês. É o que eu tirei ontem da internet, se eu não me engano, é do... É do homem com QI de 190. É isso aí, vou mostrar para vocês. Homem com o maior QI do mundo explica o que vem após a morte. Eu, claro, como espírita, eu quis ver. Mas o que tem a ver o QI dele com o que ele vai dizer? Ah, ele aí, o cidadão aí. Tem um QI entre 190 e 210. Olha o que diz o texto, vocês estão acompanhando aí? Chris Langan, conhecido por possuir um quociente de inteligência estimado entre 190 e 210, voltou a chamar atenção por sua visão sobre o que acontece após a morte. Então, voltou a chamar, então ele já anda falando sobre o assunto. Criador do chamado modelo técnico-cognitivo do universo, ele defende que o falecimento não representa o fim da existência, mas uma transição da consciência para outro estado. Na teoria desenvolvida por Langan, a realidade funciona como um sistema de computação no qual a consciência humana continua existindo, mesmo após o encerramento da vida física. Segundo o pesquisador, a morte marca apenas o rompimento da ligação entre a consciência e o corpo, sem representar o desaparecimento definitivo do indivíduo. Então, o tal modelo aí dele, teórico-cognitivo, propõe que a consciência, descrita por Langan como a alma, é reutilizada em um novo estado de existência. Em sua interpretação, esta transição ocorre em uma dimensão que vai além das concepções tradicionais de céu, inferno, paraíso. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom.
Tá bom por hoje para compartilhar. Precisa ter um QI tão alto para saber disso, meu caro Langa? Mas para os materialistas é preciso gente assim para receber crédito. Se pegar um médium, pegar um espírita aí, e aí ele falar que a vida continua após a morte, mano, quem é ele para dizer isso? Os céticos, os materialistas não creem. Agora, é um homem com um QI grande. É um Einstein. Nossa, o Einstein começou a falar sobre Deus, todo mundo começou a ver que ciência e religião podem conversar entre si. Bom, além do Marcelo Gleiser, que está no Estadão de hoje, e tem lá um vídeo dele também, que a Magali mandou, eu mostrei isso aí para vocês, curiosidades da internet, todo dia tem. Então, todo dia o Espiritismo cumpre seu papel, que é destruir o materialismo. E isso está no nosso tema de hoje. Hoje nós vamos começar falando sobre as coisas boas da internet e também vamos falar sobre... Epa, deu uma zebrinha aqui. Aleluia. Aí, então, meus amigos, os temas que eu queria discutir com vocês aí estão. E vamos começar vamos ler isso aqui que eu acho importante. Vamos lá? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Ora, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. Diante que ele já sabe o que é o bem e o mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. A quem mais tem, mais é dado. E a quem mais foi dado, mais será cobrado. É assim. Como é nesse caso, que muitas vezes, aí é um adendo, né? Uma questão que Kardec acrescentou na mesma pergunta. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos? Quer dizer, tá aí, é instruído e é pervertido ao mesmo tempo. Ele responde, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O progresso moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Vamos ver, eu não vou ler tudo, mas eu posso mostrar aquilo que é mais relevante. Aqui, falando que a IA, plataformas de streaming usam IA para recomendar conteúdos, sistemas de IA personalizam a educação, oferecendo conteúdos e métodos. Quando você quiser ler mais, você pode congelar e ler. Mas eu tenho que ser mais rápido aqui. Eu quis mostrar aqui um supercomputador quântico da Google, mostrando o tamanho dessas máquinas e como essas máquinas conseguem, então, desenvolver e imitar funções humanas, como raciocinar, aprender, planejar e mais. Olha aí o grande chip quântico aí da Google. E eu não estou conseguindo ler. Mas então, trabalha com um processamento com uma velocidade incomensurável. A inteligência artificial é um ramo da ciência de computação, dedicado ao desenvolvimento dos sistemas e máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Essas tarefas incluem reconhecimento da fala, visão computacional, tomada de decisão, aprendizado de máquina, tradução de idiomas e muito mais. Vocês já fizeram o curso de inglês agora tendo como tutor uma IA? A IA Tutorial English. Olha, é fantástico. A IA está transformando diversos setores, desde saúde e finanças até transporte e mais alguma coisa, né? Prometendo revolucionar muitos campos da vida do trabalho.
A IA está revolucionando a medicina, já falamos muito disso. A IA, sistemas de IA podem analisar grandes volumes de dados médicos para identificar padrões e recomendar tratamentos. Cálculos complexos aplicados na astronomia podem também ser realizados com tecnologia digital de IA. Algoritmos de aprendizado de máquina ajudam a identificar tendências de mercado e prever movimentos financeiros. Um drone identifica sinais de deficiência nutricional e estresse hídrico na plantação. Tá vendo? Olha lá, o profissional aqui olhando os dados que o drone está enviando para ele. Então, meus amigos, aonde é que eu quero chegar? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. A força para progredir, essa força, o homem aure de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ele responde também a outras perguntas, se a civilização um dia poderá fazer com que desapareçam os males. Sim, quando o lado moral estiver tão desenvolvido quanto o lado da inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. E aqui, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que pode produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? É sim. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para isso. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Por isso que, para terminar, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constituirá uma necessidade? Sim, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da inteligência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitos já ele reformou e muitos outros ele reformará. Espera. Tá aí. Ainda bem que os slides vieram. Então, só completando, aquele meu amigo que está escrevendo um livro, ele projetou São Paulo daqui 25 anos. Ora, ele com certeza ele está olhando a lei de progresso e analisando que, embora o homem vá dar novos passos à frente, nós ainda vamos amargar muitos dissabores. Enquanto o senso moral não avança, o progresso fica postergado. Mas já fizemos algum progresso. Olhe para trás. Falamos do cigarro, do duelo que foi banido. Já desenvolvemos um senso de solidariedade. Hoje nós estamos aí combatendo o feminicídio, tentando encontrar mais leis severas para punir o infrator, estamos tentando combater a indiferença, a fome no mundo, etc. Mas esse é um trabalho para nós todos. E o Espiritismo pode ajudar? Sim. Nesse capítulo da Lei do Progresso, lá o Espírito diz que o Espiritismo virá contribuir, como já vem contribuindo, derrubando o materialismo e falando da vida futura. E as outras religiões vão tirar proveito? Vão. Elas irão se apropriando de tudo aquilo que está no Espiritismo, porque o Espiritismo revela as leis naturais que regem o mundo espiritual e o mundo moral. Ora, as religiões vão beber dessa mesma água, vão se apropriar desses postulados e, com o tempo,
o Espiritismo se tornará, então, uma religião e também um grande contributo para o progresso. Vai demorar? Vai. Paciência. Alguns querem que seja logo, mas a natureza não dá saltos. Agora, cabe a Deus e a Jesus, o nosso governador do planeta, dar aquelas cutucadas para que o homem avance mais. Vamos de novo? Para terminar? Cadê o jarro? O jarro que continha flor. Eu vou te contar um caso. Eu quebrei o jarro e matei a flor. Que maldade, você nem sabia que o jarro de barro continha saudade. Acabou. Pessoal, até a próxima, se Deus quiser, com mais um. A vida continua. Eu te espero. Tchau.